Saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom, queridos irmãos, nós estarmos finalizando mais um mês que o Senhor nos concede. Estamos finalizando esse mês chuvoso, de frio, na casa do nosso Deus, amém, querido? É bom estar na presença do nosso Deus. Em nome dos visitantes, eu quero citar aqui Jal, está aqui conosco, filho da nossa querida irmã Zelina. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, tá bom? Essa é a casa do nosso Deus. Você visitante, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Quero convidar você nesse instante para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 15, onde nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Assim diz a palavra do nosso Deus, queridos irmãos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela porção lida da tua palavra, Senhor. E queremos te clamar, ó Pai, que o Senhor faça com que nós a entendamos. Te pedimos ainda que o Senhor nos faça com que a pratiquemos. Te pedimos e clamamos ainda, Pai, que o nosso viver, meu Deus, seja tão somente, ó Pai, para colocar em prática tudo quanto o Teu Santo Espírito tem ensinado ao nosso coração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor Deus, cada vida profissional. Meu Deus, abençoe a vida sentimental, abençoe a vida espiritual do Teu povo, meu Pai. Que nesse momento que nós somos expostos à Tua palavra, o Senhor fale de maneira coletiva, mas o Senhor também fale de maneira pessoal ao nosso coração, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João também, nós podemos perceber uma característica muito clara. É que essas narrativas, as parábolas, os milagres que são registrados nesses evangelhos, eles têm como objetivo nos mostrar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tem como objetivo nos ensinar a respeito do seu poder e tem como meta nos fazer praticantes da sua palavra, queridos irmãos. Quando nós olhamos especialmente o milagre que o Senhor Jesus Cristo realiza na vida
da mulher cananeia e, consequentemente, na vida da sua filha, nós podemos perceber, queridos irmãos, que o Evangelho do Senhor, ele é inclusivista e não exclusivista. Quando nós olhamos para a narrativa, amados irmãos, nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo está saindo da região de Israel e ele está indo para uma cidade, para uma região denominada a região de Tiro e de Sidom. Queridos irmãos, essa região era predominantemente formada por gentios, por pessoas que ainda não conheciam a Jesus de Nazaré. E nós sabemos muito bem que no primeiro século, aqueles que eram judeus, eles tinham uma síndrome do arianismo. Eles tinham a síndrome de uma nação pura, de que não se misturava com outras nações, porque eles pensavam que ser judeu significava ser salvo. Ser israelita significava estar debaixo da aliança de Deus. Logo eles diziam assim: eu sou de Israel, eu estou debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Os gentios não, os gentios são como cães, são imundos, eles não podem estar na nossa presença. Vem o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos e se reúne com a escória da sociedade, com o povo excluído da sociedade, o povo excluído da nata religiosa. Para mostrar o que, queridos irmãos? Para mostrar que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, o Senhor Jesus Cristo vai aos gentios, e os gentios se voltam para o Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, queridos irmãos, que nós não somos israelitas, naquele sentido pedigree, naquele sentido de pura raça, mas nós somos gentios que fomos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós fomos feitos famílias dele, e agora nós somos a Israel espiritual de Deus na cidade de Águas Belas. Queridos irmãos, uma vez que nós olhamos essas verdades, uma vez que nós percebemos o contexto histórico, o contexto imediato desse texto, eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre 4 princípios que nós podemos aprender aqui nesse texto. O primeiro princípio, queridos irmãos, é que nós podemos encontrar uma verdadeira fé em lugares mais inesperados na nossa vida. Veja só, querido irmão, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher, o que, irmãos? Cananeia. Queridos, veja só, é muito interessante nós lembrarmos que essa mulher, ela morava em uma cidade chamada Canaã. Por isso que ela era cananeia. Essa cidade era povoada pelos descendentes de Cã. E, queridos irmãos, veja como é interessante a narrativa bíblica. Você se lembra que quando Deus coloca o povo para entrar na terra prometida, Josué está indo adiante do seu povo, e o povo precisa fazer o que naquela terra? Precisa pelejar, precisa lutar, precisa brigar, precisa matar, e alguns precisaram dar a sua própria vida. Foi contra esse povo, queridos irmãos, os cananeus, ou seja, o povo de Deus que estava agora entrando na terra de Canaã para possuir, foi achado adversários cananeus para os impedir de entrar naquela terra. O que é que o texto nos ensina então? Que essa mulher cananeia, queridos irmãos, ela faz parte de um povo que outrora era inimigo de Deus. Mas veja o que é que ela está fazendo aqui. Ela está
clamando. Veja o verso 22. Diz o texto que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões fazia o que, irmãos? Clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos irmãos, a palavra clamar aqui, no original, significa, amados irmãos, que aquela mulher, ela gritava, implorando o socorro de Jesus de Nazaré. Veja, se essa mulher tivesse vindo de Jerusalém, esse pedido que ela fazia, por si só já era um pedido muito grande, já era uma expressão de muita fé, porque se ela fosse de Jerusalém, era uma mulher que conhecia o Deus de Israel, era uma mulher que conhecia as histórias do Deus de Israel, e isso em público já era algo extraordinário, já era uma demonstração de muita fé. Mas não, queridos irmãos, o clamor não é de uma serva de Deus, é o clamor de uma mulher que era gentia, que não conhecia a Jesus como Senhor e Salvador. Ela sabia da fama dele, ela sabia do poder que ele tinha, ela sabia do que ele poderia fazer. E o que é que ela faz? Ela se submete. Queridos irmãos, nós podemos perceber que essa mulher, ela se volta para o Senhor Jesus Cristo, e não chama o Senhor apenas de Senhor, mas ela chama de filho de Davi. É como, queridos irmãos, como se ela estivesse dizendo assim: olha, um dia, em Israel, reinou um Davi, mas esse rei era fraco, a morte o venceu, mas agora eu estou diante do filho de Davi, que vai assentar no trono eternamente, por isso eu abro os meus lábios diante dele, e eu clamo o favor dele. Queridos irmãos, o princípio aqui está muito claro, nós podemos ver que o Senhor Deus coloca fé nos lugares mais inesperados que nós não poderíamos imaginar. Veja, queridos, essa mulher está clamando ao Senhor Jesus e reconhece que ele é o filho de Davi. Irmãos, esse texto nos mostra que a graça de Deus, ela, quando decide pingar na vida de um ser humano, não há ninguém que impeça. Não há geografia que impeça, que atrapalhe. Não há poder aquisitivo que atrapalhe. Não há enfermidade que atrapalhe. Quando a graça de Deus decide ser derramada na vida do seu povo, Ele alcança os gentios como nos alcançou. Ele alcança a mulher cananeia como alcançou. Ele alcança a filha da mulher cananeia como alcançou. E a liberta de todos os seus temores. Veja, queridos, eu me lembro que esses versos ainda nos ensinam que nós não podemos viver, que nós não vivemos em uma família famosa, em uma região pomposa, que nós não temos uma estrutura familiar perfeita, mas mesmo assim, a graça de Deus chegou na vida daquela mulher, derramando fé no coração dela, para ela buscar o auxílio na pessoa
bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o único que podia socorrê-la, e é o único que pode socorrer a mim, e é o único que pode socorrer a você, meu querido irmão. Portanto, querido, eu gostaria que nessa noite você lembrasse que se você chegou aqui sem fé, o Senhor Jesus está nesse lugar para derramar fé no seu coração, para que você seja uma pessoa que clama o favor dEle, que busca a ajuda dEle, que busca a misericórdia dEle e que jamais solta Ele, que jamais se aparta dEle, porque a sua fé não vem de você mesmo, mas a sua fé é um dom de Deus e jamais poderá ser tirado do seu coração. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com você o segundo princípio que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos perceber, nós podemos encontrar a verdadeira fé nos lugares mais inesperados. Às vezes a gente só pensa que a fé está naquele que está de terno e gravata. Não, está no coração da mulher cananeia. Está no mais simples ser humano. Está naquele que decide entregar-se ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, esse texto nos ensina que nós podemos ver que as aflições que às vezes nós passamos pode transformar-se em bênção para a nossa alma. Veja comigo, por gentileza, o que é que acontece. Essa mulher está aflita, a sua filha está endemoniada, e veja o que é que acontece. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem o que, irmãos? Compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Queridos, você consegue perceber que a aflição daquela mulher transforma-se em um clamor, transforma-se em um pedido, transforma-se em uma busca incessante pelo favor do Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar, meu amado irmão, que o meu sofrimento e o seu sofrimento, ele tem um lado benéfico também, se ele nos aproximar de Cristo. Veja, amados irmãos, certa feita, J.C. Ryle disse o seguinte: nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. Eu repito, nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. A verdade é, irmãos, a gente não gosta de sentir dor, né? Só os sádicos, né? Só os sádicos sentem prazer na dor. Ninguém sente prazer, queridos irmãos, no sofrimento. Só os doentes. Só se você tem é um psicopata. Não é verdade? Mas, queridos, veja só. Se o sofrimento que nos é imposto pelo nosso Deus, ele nos leva de volta para Deus, isso é bênção para a nossa vida, meu querido irmão. O apóstolo Paulo disse que ele estava vivenciando uma leve e momentânea tribulação. E isso estava fazendo o que com ele? Produzindo um eterno peso de glória. Ele estava olhando, queridos irmãos, para as dificuldades dele, para os desafios da vida dele, para os problemas que eram impostos por ele ser crente e fiel. E ele diz assim: rapaz, eu vou deixar de ir para a igreja.
Ah, rapaz, eu vou deixar de pregar o evangelho. Ah, rapaz, eu vou deixar de ter minhas obrigações ministeriais. Ah, rapaz, eu vou deixar de contribuir com os meus dons e com os meus talentos na igreja. Não, queridos irmãos, ele se volta para Deus e diz: todo esse sofrimento irá me entregar na presença do meu Deus. Veja, querido, essa mulher, ela olha para o Senhor Jesus e diz: tem compaixão de mim, Senhor. O que é que você tem feito com o seu sofrimento, meu querido irmão? Você tem colocado ele dentro do seu coração? E você tem ido dormir com ele? E você tem ido trabalhar com ele? E você tem ido para um lazer e o sofrimento está lá? Oh, meu querido irmão, não faça isso. Isso vai adoecer a sua fé. Isso vai matar a sua fé. Isso vai lhe distanciar de Deus. Coloque ele aos pés de Cristo e clame a Cristo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, irmãos, o evangelista britânico Leonardo Ravenhill, cara que fala sobre sofrimento, irmãos. Ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ele diz que uma vida sem sofrimento é uma vida totalmente da vida que Cristo levou. Esses dias nós conversávamos aqui na igreja e nós dizíamos que o símbolo do cristianismo não é um travesseiro. O símbolo do cristianismo não é uma cama confortável, king. O símbolo do cristianismo, meu querido irmão, é uma cruz. É uma cruz. E Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte, quando fala sobre tribulação, ele diz assim: muitos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados. Sabe por quê? Porque ser quebrantado não é muito o anseio do nosso coração, na verdade. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós gostamos de ser exaltados. Queridos irmãos, essa mulher, quando foi quebrantada, ela foi buscar o auxílio de Jesus de Nazaré. Sabe, irmãos, Lucas capítulo 12, versículo 20, vai dizer assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, tem muitas pessoas fazendo do sofrimento um ídolo. Muitas pessoas têm feito do sofrimento, queridos irmãos, o deleite para a preguiça, o deleite para a preguiça espiritual, o deleite, queridos irmãos, para não trabalhar para o Senhor. Ah, eu estou sofrendo. Essa mulher aqui, em meio ao sofrimento, ela vai buscar a Jesus. E Jesus tem uma postura, querido irmão, muito interessante. É muito interessante aqui. Porque nós esperávamos o que de Jesus? Uma resposta imediata, não é não? Uma resposta imediata. Uma gentia orando ao Senhor Jesus
importunando o trono da graça, batendo no trono da graça. Isso vai quebrantar o coração de Jesus. Mas o Senhor Jesus queria levar ela um pouco mais profundo. O Senhor Jesus queria ver um pouco mais a fé dela. Veja, queridos irmãos, que aqui, o verso de número 23 vai dizer: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você com todo carinho. Às vezes nós não teremos resposta de Jesus. Às vezes ele vai ficar calado para ver até onde eu e você vamos com aquilo que nós chamamos de testemunho cristão. Ele fica calado. Mas, queridos, os discípulos aqui falam. E aqui está a terceira lição desse texto. Veja o que é que os discípulos dizem. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Queridos, o terceiro princípio aqui é que às vezes a gente não demonstra a misericórdia a qual nós fomos alcançados. Os discípulos aqui já tinham sido alcançados pela misericórdia de Deus, pelo favor de Cristo. Mas olha para aquela mulher e diz assim: olha, Jesus, ela vem falando atrás de nós, despede ela, despede logo ela. Em outras palavras, é como se os discípulos estivessem dizendo assim: faça qualquer coisa por ela. Irmãos, às vezes, o Senhor Jesus Cristo testa a nossa fé. Veja o que acontece aqui. Aqueles discípulos que já tinham visto, queridos irmãos, inúmeras provas da bondade e da graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqueles discípulos já haviam ouvido diversas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Aqueles discípulos, queridos irmãos, haviam visto o Senhor Jesus Cristo pregando sobre a parábola do semeador, explicando a parábola. Tinha visto o Senhor Jesus Cristo pregando sobre o grão de mostarda, a parábola do fermento. Tinha visto o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, falando sobre a multiplicação, na verdade falando não, realizando a multiplicação de pães e de peixes. Aquele povo tinha visto Pedro andar com Jesus sobre as águas. E quando eles viram aquela mulher, eles disseram assim: faça qualquer coisa por ela, Jesus. O que importa é que a gente se livre dela. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, Ele não nos trata como qualquer um. Ele tem cuidado de nós. O salmista vai dizer que ele tem ciúmes do seu povo. Mas eu gostaria de compartilhar um quarto princípio aqui, meu querido irmão. Veja só. O primeiro princípio que nós estamos conversando nessa noite é que nós podemos encontrar a fé verdadeira em lugares inesperados. Segundo lugar, amados irmãos, nós podemos ver que as aflições que nós passamos, elas devem nos aproximar do Senhor Jesus Cristo para clamar o favor dEle.
terceiro lugar, amados irmãos, nós podemos aprender que nós precisamos exercer misericórdia a qual nós fomos alcançados. Mas quarto e último lugar, nós podemos aprender com esse texto que vale a pena nós orarmos pelos nossos familiares. Vale a pena nós orarmos pela nossa casa. Veja comigo, por gentileza. Note que o texto, queridos irmãos, nos mostra que Jesus está totalmente indiferente com aquela mulher. Mateus relata que Jesus não lhe responde nada, no verso de número 23. Mas ela continua orando. E veja que as próprias palavras de Jesus tinham um certo toque de desencorajamento, irmãos. Veja, ele diz assim: aproximando-se, rogava-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus vai falar no verso de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você não é de Israel, minha filha. Você é gentia, tá? Eu não tenho milagre para você, tá? Queridos, mas veja que essa mulher não se cala. O verso de número 5 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela fala novamente, queridos irmãos. Ela, contudo, respondeu: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Irmãos, veja como é interessante. Essa mulher sabia quem Jesus era. Ela sabia o Senhor cuja presença ela estava. E ela persevera em oração. E ela diz, como comenta o Champlin, comentarista bíblico Champlin, ele diz assim: essa mulher olha para Jesus e diz assim: é verdade, Jesus, os cachorros comem das migalhas que caem da sua mesa, não é? O Senhor abençoa tanto os seus filhos, o Senhor abençoa tanto a casa de Israel, que aquilo que cair da mesa deles, eu serei como que uma cachorrinha para comer as bênçãos que sobram, que o Senhor, como Pai provedor, dá aos seus filhos. Eu comerei de todas elas e me saciarei. O que importa é que o Senhor me dê as migalhas que o Senhor sempre dá aos seus filhos. Irmãos, veja que postura diante do Senhor Jesus. Diante de uma época, queridos irmãos, em que as pessoas exigem de Deus. Em uma época, queridos irmãos, que as pessoas são como deuses, e Deus se torna na boca delas como servo. A gente está sendo posto diante de um texto desse, para mostrar uma atitude de submissão, de necessidade dessa mulher. E veja, queridos irmãos, o que acontece. O verso de número 28 diz: então lhe disse Jesus: ó mulher. Vamos ler juntos, irmãos? Verso 28. Então
lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, aquela mulher cananeia foi em busca de libertação para sua filha. Mas a palavra sã aqui, no grego, é muito mais profundo. A ideia aqui, sabe o que é, queridos irmãos? É de uma libertação de espíritos malignos, mas uma libertação de todos os seus pecados. Houve salvação na vida da mulher cananeia e na vida da filha dessa senhora, queridos irmãos, para nos mostrar que vale a pena nós continuarmos clamando a Deus pela nossa família e pelas nossas causas. Eu quero finalizar a nossa conversa nessa noite trazendo algumas aplicações para o nosso coração. A primeira, querido irmão, querida irmã, não subestime a graça divina. Ore pela salvação e pela libertação daquelas pessoas mais complicadas da sua família. Não minimize o poder salvífico da cruz de Cristo. Mas lembre-se que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar tantos quantos se voltarem com fé ao Senhor Jesus. Nós precisamos reafirmar essa verdade ao nosso coração, irmãos. Existem pessoas que vivem um cristianismo, mas que não clamam ao Senhor Jesus por salvação, libertação dos seus familiares, dos seus amigos, dos países não alcançados. Isso é mesquinhez, querido irmão. O céu não só foi para você não, só foi feito para você não. O céu foi feito para todos nós, amém, queridos irmãos? Mas o céu foi feito para também aquelas pessoas que estão lá fora. Clame ao Senhor. Evangelize. Busque o favor de Cristo, não apenas para a sua vida, mas para a vida dos seus. É o que essa mulher faz aqui. Segundo desafio, querido irmão, não desperdice os momentos de luta, de temores, de lágrimas na sua vida. Faça, sabe o que, meu querido irmão? Se aproxime de Cristo. Ele tem socorro para você. Ele é a pedra de escape. Ele é o refúgio secreto. Ele é o socorro bem presente no dia da nossa tribulação. Amém, irmão? Terceiro lugar, meu querido irmão. Em meio aos obstáculos da vida, continue orando, pedindo a Deus o descanso que vem dele, a bênção que vem dele, e pedindo que ele te surpreenda como ele surpreendeu a mulher cananeia. Vamos orar ao nosso Deus? Fique de pé, por gentileza. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor é conosco, Pai. Porque, meu Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existia escravidão, o Senhor chegou com a libertação, Pai. Meu Deus, que nessa noite
o Senhor visite cada coração aqui, Pai. O Senhor traga refrigério, Senhor Deus. O Senhor traga ânimo, Pai. O Senhor desperte, Senhor Deus, a nossa vida espiritual, para que, meu Deus, ela viva sempre em ascendência, sempre em crescimento, para o bem da nossa alma, para o bem da nossa igreja, para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso país e para a glória do Teu nome, meu Deus. Meu Pai, o milagre que o Senhor realizou na vida da mulher cananeia nos ensina que não existe lugar difícil para o Senhor habitar. Não existe, meu Deus, coração tão trevoso que o Senhor não possa colocar a fé verdadeira. Esse texto também nos ensina, ó Pai, que o Senhor é misericordioso com as nossas necessidades, ó Pai. Meu Deus, abençoe o Teu povo, Pai. Leva o Teu povo em paz para casa nessa noite, cheio, meu Deus, da convicção de que o Senhor continua realizando milagres no meio de Teu povo. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos.